Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa casa, eu e meu amor, em Nova Serrana, orando, meditando na palavra do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que levar conosco para 2017? É sabido que o ano de 2016 não foi fácil para a maioria de nós. Muitos de nós enfrentamos problemas, adversidades, perdemos familiares queridos, alguns perderam o emprego e, apesar de todas as lutas, adversidades vividas por todos nós em 2016, quando nós olhamos pelo retrovisor deste ano, nós percebemos que em todos os momentos difíceis o Senhor passou conosco, nos dando força, nos ajudando, nos consolando. Quando não conseguíamos mais caminhar, Ele chegou até a nos carregar nos braços. E podemos chegar em 2016 alegres, com gratidão em nosso coração, falando como o salmista, no Salmo 126, versículo 3, que ele disse assim: quão grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O que não devemos levar conosco em 2016? Algumas mágoas, alguns ressentimentos, alguns erros devem ficar em 2016, mas tem algumas coisas que nós devemos levar para 2017. E o texto que eu gostaria de ler para esta mensagem está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O apóstolo Paulo escreveu assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre três virtudes teológicas que nunca devem se acabar na nossa vida. O ano de 2016 acaba hoje, mas tem coisas que não devem acabar. E a primeira coisa, a primeira virtude teológica que não pode se acabar em nossa vida, mas deve permanecer, é a virtude da fé. O escritor de Hebreus define fé no capítulo 11, versículo 1, dizendo: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O escritor de Hebreus, em outras palavras, ele disse que a fé é a firme convicção daquilo que nós ainda não vemos. A fé chama à existência aquilo que ainda não existe. Em outras palavras, sabe aquele sonho que ainda não se realizou em nossa vida? Sabe aquela pessoa que nós gostaríamos de encontrar em 2017? Aquele casamento que ainda não aconteceu no ano de 2016? Talvez aquele concurso público que nós ainda não passamos, aquele emprego que ainda não chegou, aquele sonho que só nós e Deus sabemos que ainda não se realizou. Através da fé, nós podemos ver todas essas coisas concretizadas em 2017. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: esta é a força que vence o mundo, a nossa fé. Eu desejo para 2017 que a nossa fé seja não somente acrescentada, mas que ela seja multiplicada. Aconteça o que acontecer, que a nossa fé venha permanecer em 2017 inabalável em nossos corações. E a segunda virtude teológica que o apóstolo Paulo diz que deve permanecer, que nós devemos levar conosco, se chama esperança. Nós sabemos que a esperança anda de mãos dadas com a fé. Em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19,
O autor diz que a esperança é âncora da alma, segura e firme. Assim como a âncora segura o navio, segura o barco no meio do mar, a esperança, ela mantém a nossa alma segura e firme. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, nós percebemos que este profeta tinha esperança, e esta esperança trazia para ele a alegria de viver. E esta alegria que a esperança traz, ela não depende das circunstâncias exteriores, não depende da crise que o país vive, não depende da economia, independe dos problemas que nós atravessamos, porque essa alegria é um fruto do Espírito e ela mora dentro de nós. E só a esperança pode trazer esta alegria. O profeta Abacuque tinha esta esperança e esta alegria, e ele escreveu assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nós também podemos dizer: porquanto, ainda que o Brasil esteja em crise, ainda que a economia não vai bem, ainda que nós atravessamos momentos difíceis na política, todavia nós nos alegramos no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. A esperança tem duas facetas. A primeira faceta é que Deus nos ajudará nesta vida. Em Mateus 28:20, o Senhor Jesus deixou escrito: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos esperança porque sabemos que Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós. E a segunda faceta da esperança é que Deus nos ajudará na vida por vir. João capítulo 14, o Senhor Jesus deixou escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejai vós também. Esta esperança, a esperança da vida eterna, nos faz confortáveis diante da lembrança de morte dos nossos familiares que se foram. Nós temos esperança que eles estão em um lugar infinitamente melhor do que este, e que um dia nós, que esperamos em Deus, que fomos salvos por Jesus, temos a certeza que vamos encontrar neste lugar maravilhoso. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo escreveu assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que nossa esperança venha a ser renovada em 2017. Quem tem esperança sabe que o melhor de Deus sempre está por vir. Quem tem esperança não desanima, não anda cabisbaixo, não anda triste, porque sabe que Deus tem preparado o melhor para nós. E a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês nesta mensagem, que nós devemos levar para 2017, é a virtude do amor. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele escreve sobre a suprema excelência do amor. Para Deus, não adianta nós termos uma grande fé, nós vivemos com uma grande esperança, se nós não tivermos amor. 1 Coríntios 13:1 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine.
e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A marca do cristão é o amor. O Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos que falam do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Em João 13, versículo 34, ele deixa um novo mandamento para nós. Ele escreveu assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Colossenses 3,14 diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se nós quisermos ter uma vida mais perfeita, uma vida que agrada mais a Deus, devemos nos revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. Quando a Bíblia ensina sobre o amor, ela não fala de um amor somente teórico, mas de um amor prático. Que nós venhamos, em 2017, praticar mais o amor na nossa família, amando mais os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, tendo mais paciência e amor com o nosso cônjuge. O resultado disso será uma família mais unida e uma família mais forte. E nós devemos demonstrar e praticar esse amor no nosso trabalho, com os nossos conhecidos e desconhecidos, com os nossos amigos e até com os nossos inimigos. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 20, ele escreveu assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Santo Agostinho, ele escreveu assim: a medida do amor é amar sem medidas. E eu quero encerrar esse vídeo lembrando do versículo que fala sobre o maior exemplo e a maior prova do amor sem medidas, que está registrado em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que em 2017 nós venhamos conservar esse Deus do amor sem medidas em nossos corações, porque nós sabemos, se o Senhor Jesus tiver em nossos corações em 2017, não vai nos faltar fé, não vai nos faltar esperança, não vai nos faltar amor. E esse Deus do amor incondicional, do amor sem medidas, é também um Deus todo-poderoso para fazer em nossas vidas, em 2017, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Essa é a minha oração para você, em nome de Jesus.